5 filhos. E tenho 55 anos. Eu já fico brincando, mas a gente tem que pensar se daqui a 4 anos o Renato também não poderá ser candidato, que ele vai ter o número do partido é 40, 44 anos e 4 filhos. Então pode seguir essa linha. A gente às vezes faz sucessores, a gente pode ir para uma outra meta. Então é fundamental que vocês lembrem o seguinte: nós estamos numa disputa, e é uma disputa, queiramos ou não, ela não é uma disputa justa. Nós estamos disputando contra o capital, estamos disputando contra oligarquias e patrimônios familiares de pai, neto, bisneto. Tem pessoas que já estão na vida política há 20 legislaturas, 30 legislaturas. Essa é a nossa primeira disputa. Confesso a vocês que é extremamente difícil quando você passa na rua e vê 50 carros e só o teu tem o adesivo da tua campanha. E aí você vai olhar qual o objetivo, qual é a proposta do candidato ou da candidata. E a proposta é: quando eu for eleito, se eu for eleito. O que a gente está aqui fazendo é um pouco diferente. Talvez seja brigar, meio um Dom Quixote, mas está valendo. Nenhum de nós foi candidato a nada, a não ser o Pedro Cirilo, que foi candidato a deputado, e eu fui a vereador, desculpe, e eu fui um dos caras que participei desse processo. E o engajamento do Pedro é tal que ontem, num evento que nós, infelizmente, ontem não, hoje, num evento que nós, infelizmente, tivemos e temos que presenciar no Rio de Janeiro, foi a invasão e a tomada da polícia militar no hospital dos servidores, do hospital dos servidores do Estado, daqui, que é o IASERS, o Instituto dos Servidores. Esse hospital foi tomado pela polícia, pelos bombeiros, retirado dos pacientes, para que esse hospital possa ser entregue ao Ministério da Saúde. Pedro, até hoje, do ponto de vista político, era o diretor, e quando houve isso, ele rasgou a carteira. Primeiro, parabéns como servidor público, porque eu não esperava outra atitude tua. Então, parabéns como brigador, militante do setor saúde. Mas como Pedro, só ele foi candidato, eu agora venho. E aí, para mim é muito fácil, porque em cada reunião que eu vou, eu não tenho que prometer nada. E alguns de vocês vão dizer: ué, você não promete nada? Não. Não, porque não tem candidato nenhum anterior que tenha fechado a clínica Santa Genoveva e todas as outras clínicas de tratamento de idosos. Não tem nenhum candidato que tenha colocado sua vida e a vida dos seus familiares em risco para combater a falsificação de medicamento, quando eu tive que fazer isso. Tinha que andar com colete à prova de balas, tinha que andar armado. Nenhum outro candidato fez isso. Nenhum outro candidato construiu o projeto das farmácias populares, tanto a do Rio de Janeiro quanto a do Nacional. Nenhum outro candidato conseguiu fazer a reforma do setor saúde como nós fizemos, tanto em Duque de Caxias quanto aqui no Rio de Janeiro ou no Ministério da Saúde. Então fica fácil. E eu não vou ser o candidato que vou brigar contra o sistema e dizer que nada disso presta. Que a grande maioria dos que estão aqui são profissionais de saúde, trabalhadores do setor saúde, e que sabem o que a gente faz, o horário que a gente faz, o disponível que a gente é, para ter meia dúzia de candidatos que normalmente são do setor saúde, ganham a sua vida no setor saúde, não trabalham mais no setor saúde, porque eles conseguiram arrumar um esquema que ele faz o seu plantãozinho de mentira e está criticando esse mesmo plantãozinho para ganhar o seu dinheiro. Nenhum ganha menos do que 10 mil reais. Então, a minha proposta é uma proposta de, primeiro, abrir o caminho para que a minha mãe, que tem plano de saúde, mas a mãe de quem não tenha, seja atendida honestamente e dignamente. Ontem, quando eu recebia, ontem não, hoje, 3 da manhã, quando eu recebi as fotos dos pacientes que estavam no IASERS, estavam sendo transferidos, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de como é que a gente ainda tem gente
sendo tão mal atendida e tão mal cuidada. Por quê? Porque as pessoas estão cuidando das pessoas não como se fosse um parente deles, e sim como se fosse um parente de qualquer um. O setor público não precisa dessas pessoas. Quem não está imbuído da ideia de que ser servidor público é ser servidor público e não funcionário público, pede para sair. A minha estada e minha proposta é entrar nesse processo para, junto com os governos, mudar esse sistema. Aí algumas pessoas vão dizer: ah, você não vai brigar contra o governo? Vou. Se eu estou como estava o Pedro, não teria só rasgado a minha carteira, mas eles teriam que me prender. Como já me prenderam outras vezes, quer no momento da Revolução, quer no momento de greve, que eu coordenei da Fiocruz. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte: ah, eu não quero mais me meter, eu não quero me meter mais em política, porque isso não me interessa. Pessoal, por favor, vocês estão falando aqui atrás, eu fico com dificuldade de me concentrar. Eu não quero me meter mais em política porque isso não me interessa. Se vocês não fazem isso, alguém vai fazer por vocês. Ah, eu vou votar nulo. Por quê? Vai diminuir o coeficiente eleitoral e alguém vai votar por vocês e vai permitir que esteja aí, por exemplo, 7 pessoas ligadas à saúde e nenhuma lei para a saúde. É isso que a gente quer? Eu paro e digo o seguinte: eu com 55 anos vou viver mais o quê? 20, 30 anos, talvez a tecnologia me permita. Mas eu não vou ver as mudanças. Eu vou fazer parte delas, mas não vou. E me perguntam por que eu sou candidato. Eu não sou candidato para ficar rico, porque se não fiquei em 55 anos, uma pessoa só não vai ficar rico. Precisa estar muito envolvido no sistema para isso. Eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Talvez não pelo Marcelo, com 32, um pouco pelo Igor, de 25, mas com certeza pelos meus trigêmeos, que eles já não vão me ter mais aqui fisicamente, mas eles precisam ver isso mudar. É uma vergonha que a gente passe num hospital e veja aquela fila, e a gente só pode dizer: coitado, eles não têm plano de saúde. Mas por um acidente, qualquer um de nós pode vir a não ter. Qualquer um de nós que hoje é de uma classe média pode deixar de ser. E aí as pessoas param e dizem: Oscar, por que você faz isso? Por causa disso. E por causa de um sentimento extremamente egoísta. Hoje, eu e mais alguns outros somos portadores de algumas necessidades, ao ponto que eu tenho que compensar. Mas eu posso, com a violência que nós vivemos no Rio de Janeiro, sofrer um tiro, bater com o carro, sofrer um acidente, eu posso ficar paraplégico, eu posso ficar cego. Tem pessoas aqui que são transplantadas, posso precisar de um transplante. E qual é a política que a gente tem para essas pessoas? Será que um cadeirante conseguiria vir a essa festa, essa reunião? Então a gente tem que começar a implantar políticas públicas que possam nos possibilitar amanhã, numa intercorrência qualquer, nós estarmos protegidos. Mas os que hoje têm que estar também. Então o que eu peço a vocês é o voto por uma história, é um voto de quem acredita nisso há 38 anos. Eu estou indo para essa aventura de uma eleição, de uma possibilidade de construir, porque sem mandato nós fizemos isso. Não foi o Oscar que fez. Aqui tem pessoas que eu conheço de quando eu nasci, de escola primária, de ginásio, de científico, de faculdade, da Fiocruz, do Vital Brasil, do Noel Núteos, dos hospitais federais, da rede de saúde de Duque de Caxias. Eu tenho minha história quase toda aqui. Tenho meus familiares, minha mulher, meus filhos não estão aqui, um deles está, os outros estão viajando, minha cunhada. Eu acredito nisso. E se cada um de vocês, dentro do seu mundo, conseguir fazer mudar isso, já vai estar fazendo muito. E eu peço a vocês
cada um de vocês que entendam o meu discurso, a minha fala, e que apostem na possibilidade de transformação pela história que nós temos. Diferente dos outros, nós não vamos dizer, quando eu for eleito. Sem ser eleito, fizemos 38 anos de história na saúde. Então, o professor Isaías pediu e eu queria adendar ao pedido dele. Eu pediria a vocês que me dessem o seu voto e que produzissem o número de reuniões necessárias para a gente debater. Aqui vai ser impossível. Se a gente abrisse voz, iam sair centenas de perguntas diferentes. Nós precisamos de reuniões até 30, 40 pessoas para poder fazer essa dinâmica e vão poder perguntar o que vocês quiserem. Então, esse é o primeiro pedido. E o outro pedido, para que eu seja eleito, ou qualquer pessoa seja eleita, nós precisamos de 30 mil votos. Isso quer dizer, qualquer candidato ele tem que cumprimentar por dia 333 pessoas. Isso é impossível. Isso é impossível. Então, vocês são reprodutores das ideias dos candidatos que vocês têm. E o meu pedido é para que vocês possam aceitar a minha candidatura, albergar a minha candidatura, entrar na candidatura e transformar esse Rio de Janeiro. Dá para fazer. Eu já vi o Rio de Janeiro e o país em situações muito piores. Eu acredito que, se a gente for olhar aqui, nós devemos ter 3, 4 pessoas que foram presas no movimento revolucionário, entre elas eu. Essa semana nós tivemos um evento triste, que foi a morte de Dom Eugênio Salles, que as pessoas não sabem e acham que ele era de direita, ele era uma pessoa diferenciada. Só ele me tirou 3 vezes da cadeia, né, ali na Barão de Mesquita. Então, eu tenho uma história muito grande com esse homem. Então, certamente tem algumas pessoas aqui que já apanharam, já sofreram. E, em função do que a gente viu ontem, esse movimento não está tão distante. Alguém tirar paciente dentro do hospital Caveirão, vocês imaginem como um médico, um enfermeiro, um assistente social, um padioleiro, um maqueiro, como é que ele deve ter sentido. Eu tenho a certeza que, pela história dos que já não estão mais aqui, a história brasileira tem perdidos e desaparecidos 158 pessoas que não são encontradas, que são esses presos políticos ou desaparecidos políticos, que a gente faça no movimento dessa eleição de 2012 alguma coisa para mudar. E eu vou dizer rapidamente, para terminar, porque eu tenho que ir para um outro evento, ali já na Tijuca. Vocês imaginem o que o capital hoje quer nessas próximas eleições. Eles querem tomar o processo por causa das Olimpíadas e da Copa. É um movimento, é a legislatura que mais disputantes pelo mercado tem. Se vocês forem olhar, tem candidatos que os pais são donos de toda a rede de postos de gasolina de uma determinada região do Rio de Janeiro. Temos candidatos que são donos de todos os shopping centers de outras regiões do Rio de Janeiro. Temos candidatos que são já vereadores e que representam verdadeiros oligopólios. Eu acho que a opção é nossa, é minha, de vocês, dos seus amigos, dos meus amigos, a gente aceitar isso e continuar, ou entender que dá para fazer algum trabalho honesto. Se vocês acharem que eu tenho a honra de receber o voto de vocês, eu sou candidato. E eu peço que no dia 7 de outubro vocês votem no 40555 e confirmem, por favor. Muito obrigado a todos e até 7 de outubro. Vocês agora vão ouvir o CD, deixa eu dar os créditos. Composição de Paulinho Mocidade e Oscar.